bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Conversando esse vídeo um pouquinho de cabeça, assim, sabe, quente. Então, não sei se eu vou conseguir fazer muito sentido nesse vídeo, eu espero que sim. E eu queria explicar uma polêmica que tá surgindo aí. Tem uns fakes falando absurdos sobre a minha pessoa e sobre os empregos que eu tive aqui nos Estados Unidos, distorcendo totalmente as coisas que eu já comentei aqui no canal. E eu resolvi me pronunciar. Acho que esse vídeo vai ser informativo também pra todo mundo que sempre perguntou quanto eu ganho, quanto eu ganhei aqui trabalhando aqui nos Estados Unidos. E pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, mas trabalhando mesmo eu recebi o Green Card tem uns 3 anos quase. Então, eu já trabalho aqui nos Estados Unidos tem uns quase 3 anos. Então, eu sempre fui legal nos Estados Unidos, sempre. Nunca vi legal pra cá, sempre estive legalmente nos Estados Unidos, então eu só comecei a trabalhar depois que eu recebi o Green Card. Quando eu comecei a trabalhar, há uns 3 anos atrás, eu fiz um treinamento como salva-vidas e eu tive meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, como salva-vidas. Ganhava muito, muito pouco, gente, muito pouco. Aqui nos Estados Unidos, o minimum wage, que é o pagamento mínimo por hora, é baixo, porque tecnicamente o estado do Alabama tem um custo de vida baixo comparado a outros estados. Por exemplo, eu não sei quanto tá o pagamento mínimo por hora nesse momento, mas quando eu comecei a trabalhar 3 anos atrás, era $8. Então, era 7,50. E na época, como eu tinha treinamento e não sei o que, de salva-vidas e tal, eu ganhava $8 por hora, tipo, uns 50 cents a mais. Eu não lembro de fato quanto era o minimum wage, mas eu sei que era por aí. Era menos que $8, era menos quanto eu fazia por hora. Só que a minha situação na época, quando eu comecei a trabalhar como salva-vidas, eu não tinha que pagar casa, eu não tinha que pagar essas coisas que a casa que a gente morava era própria, era dos pais do meu ex-marido. Eu ganhava o quê, gente? Eu ganhava uns 700 e pouco. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, para quem trabalha legalmente, é mais difícil encontrar empregos que eles te contratem full time. Geralmente os empregos são part-time. Vocês provavelmente já ouviram aquela série lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que a esposa dele vivia falando: meu marido tem 2 empregos. Gente, ter 2 empregos aqui nos Estados Unidos não é assim, não é uma pessoa louca porque gosta de trabalhar. Não, é muito comum porque a maioria dos empregos, até eles te contratarem com tempo integral, eles contratam como tempo parcial. Ou seja, você pode trabalhar 29 horas por semana. E era assim que era meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, trabalhando como salva-vidas. Assim que eu me senti confortável no inglês e tudo, e trabalhando aqui, eu consegui um outro emprego part-time. Eu tinha 2 empregos. E no início, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa loja, eu trabalhava no caixa dessa loja. Que é perto, eu já mostrei pra vocês, a Belk. Eu trabalhei na Belk perto dos feriados, sabe, de Natal e tudo. Então, tecnicamente, eu comecei trabalhando 29 horas por semana lá também. Ou seja, eu trabalhava 29 horas por semana como salva-vidas, 29 horas por semana passando no caixa. Ou seja, 58 horas. Só que logo vieram os feriados de, assim, perto, né? Quando começa a chegar Natal e tudo. Tudo muda aqui nos Estados Unidos, tudo muda no Brasil também. As lojas precisam de mais atendentes e eles começaram a me dar 39 horas. Quando você é um trabalhador temporário, eu estava trabalhando na loja numa posição temporária. Quando você é um trabalhador temporário, você pode trabalhar até 39 horas por semana. E eles estavam me dando as 39 horas por semana e eu estava trabalhando as minhas 29 horas por semana como salva-vidas. Como salva-vidas eu tava ganhando 8. Eu lembro que eu tive um aumento de 50 cents, acho que ficou 8,50 por hora, o que era muito pouco, muito pouco. Só que naquela época, 3 anos atrás, o custo de vida tava mil vezes melhor do que tava hoje. Então, assim, tava ruim, mas hoje o salário era impossível sobreviver. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja também, só que na loja eles me pagavam $10 por hora. A posição era temporária, eu sabia que ia ser até o período do Natal e fim de ano, essas coisas. E eu fiquei trabalhando, trabalhei nos 2 empregos até o tempo que deu. Aí acabou os feriados e tudo, eu fiquei trabalhando somente como salva-vidas. Não demorou muito, veio a pandemia. Assim, minha sorte de sobreviver com a pandemia foi que eu tava trabalhando igual uma condenada na loja e como salva-vidas. Gente, eu tava trabalhando. Sério, eu entrava como salva-vidas 4h15 da manhã, era 4h15 da manhã, e eu trabalhava na loja até 10h30, 11 da noite. Então, assim, eu tinha dias
que eu mal fechava o olho e já tava no trabalho de novo. Algumas pessoas me acompanhavam, eu meio que vlogava nessa época, não todos os dias, mas, gente, era uma loucura. Eu não tinha tempo pra nada, de fato, pra nada. Eu só trabalhava. Mas eu consegui juntar uma grana, assim, muito boa, porque eu só trabalhava e zero tempo pra gastar. Foi o que me salvou na pandemia. Eu tinha muito dinheiro guardado pra sobreviver pelos meses sem emprego, porque como você é trabalhador de meio tempo, você de fato você não tem direitos nenhum. Então, assim, aqui nos Estados Unidos é muito fácil encontrar emprego. É muito fácil encontrar emprego, sim, quando você é legal. Só que a maioria dos empregos, eles são part-time. Quando é temporário, você pode trabalhar até 39 horas por semana. Geralmente são os summer jobs, que por 3 a 4 meses você pode trabalhar para aquela empresa, para aquele local, trabalhando até 39 horas por semana. Não pode trabalhar 40 horas por semana, porque senão eles têm que te dar os teus direitos de seguro, benefícios, essas coisas. Foram os meus 2 empregos. Tem um fake aí querendo espalhar um monte de mentira, que todos os empregos eu fui demitida, que eu tive problemas com os meus chefes. Então, assim, eu precisava falar que, gente, eu tenho uma índole imensa, imensa. Então, assim, todos os meus trabalhos eu me dediquei, assim, o máximo. Eu era uma funcionária exemplar em todos eles. E o que causava revolta de ganhar tão pouco em todos eles. O meu primeiro emprego, como foi aqui nos Estados Unidos como salva-vidas, eu não saí e nem fui demitida. Quando foi a pandemia, tava todo mundo sem poder trabalhar, porque os parques aquáticos estavam fechados. E um belo dia, a prefeitura entra em contato comigo, precisando de alguém para trabalhar com um census. Eu sabia falar espanhol, sei falar português e falava inglês, né? Então, ia ser perfeita a posição pra mim, já que eu não tava trabalhando como salva-vidas. Então, eles automaticamente me transferiram da posição de salva-vidas pra trabalhar no census nessa posição temporária, porque census acontece a cada 10 anos. Lá vai Lorena trabalhar com census. Quando, gente, na minha primeira semana trabalhando com census, eu tive a briga do divórcio lá, que eu saí de casa. Então, assim, eu já tava usando todo o meu salário que eu tinha juntado trabalhando na loja como salva-vidas, que eu tava ganhando bem, porque eu tava trabalhando 2 empregos e basicamente eu trabalhava umas 60, quase 70 horas por semana. Então, assim, eu tava trabalhando muito. E assim, por mais que fosse pouco por hora, eu tava trabalhando assim tanto que eu tava ganhando bem, sabe? Então eu juntei o dinheiro bom e eu sobrevivi à pandemia e comecei a trabalhar esse emprego do census. Só que meu dinheiro já tava acabando, porque a pandemia durou uns meses. Quando foi, eu comecei a trabalhar e teve a briga do divórcio, saí de casa. Só que quando eu comecei a trabalhar no census, eu ia ganhar 10 dólares por hora, continuar ganhando 10 dólares por hora, igual eu ganhava quando eu trabalhava na loja. Só que eu ia poder trabalhar as 40 horas semanais, porque era uma posição temporária. Na verdade, era tipo 39 horas por semana. Então, assim, dava uma graninha boa de 1.400 dólares. Eu basicamente tinha que pagar aluguel na época. Peguei aquela casa do vozinho e falei, prometi pra ele que eu ia pagar aluguel. 1.400 dólares não é muito, não é muito. Mas eu pagava, na época, eu pagava 500 dólares de aluguel pro vozinho. Eu já tinha quitado os carros, eu tinha os 2 carros, o Corolla e o Subaru. Meu carro era quitado, os 2. Então, basicamente, a minha despesa maior era o aluguel de 500 dólares, o resto eu podia fazer o que eu quisesse. Aí eu também tava fazendo faculdade de enfermagem, ganhava bolsa pra estudar. Então, assim, eu tava tranquila, só que a posição era temporária. Eu sabia que quando eu acabasse o census, a posição ia acabar e a prefeitura ia me encontrar um outro emprego. Beleza. Aí acabou a posição temporária, não fui demitida, a posição era temporada, não fui demitida em nenhum momento. O meu chefe me ama, de vez em quando eu vou lá, foi no mesmo escritório que eu trabalhei com a Belinda. Mas é impressionante, né, como as pessoas, elas tentam destruir tua imagem. Aí tá, quando foi, eles me prometeram um emprego no corpo de bombeiros, pra trabalhar part-time, 29 horas por semana. Ia dar uma queda, assim, muito grande, só que eu já tava trabalhando com internet. Eu trabalhar com internet já tem alguns anos. Ganho muito com internet? Não, não ganho muito, mas me ajuda nas minhas despesas. Aí eu fui trabalhar no corpo de bombeiros. Aí eu caí minhas horas. Eu podia trabalhar até 29 horas por semana. E eu trabalhava ganhando 10 dólares por hora. Então, assim, eu ganhava a cada 2 semanas 350, alguma coisa assim, 340 e pouco. Ganhando, então, uns 700 e pouco. Não lembro certo, mas era muito pouco. 700 dólares e pouco por mês. Só que, quem lembra, quem me acompanhou, eu trabalhava no escritório com uma moça, com uma mulher,
que eu gostava dela, super gostava dela, mas ela nunca tava lá. Ela simplesmente nunca ia pro trabalho. E o que aconteceu? Ela ganhava, assim, eu não quero tirar o mérito dela em nenhum momento. Ela ganhava uns 23 dólares por hora, mais do que o dobro do que eu. Só que ela nunca tava lá. E ela usava o tempo dela, que ela já tava lá há muito tempo. Ela usava tempo de doente, tempo de viagem, tempo de não sei o quê, pra poder faltar. E eu ficava fazendo o trabalho dela, que era de uma pessoa que tava ganhando 22, 23 dólares por hora. E eu ganhava 10 dólares por hora. Eu era a pessoa que ganhava pior do corpo de bombeiros. Então, assim, eu tava ganhando muito mal e fazendo coisas de uma pessoa que ganha muito mais do que eu. E isso, não sei vocês, mas causava uma revolta muito grande. Fora que meu chefe, o único chefe que eu de fato tive problema, e nem assim, de fato, a gente nunca se confrontou nem nada. Eu só sentia que ele não gostava de mim porque eu não era americana. Nesse escritório, sim, eu tive problema, eu falei abertamente. Eu acho, não tenho certeza, mas eu senti uma energia negativa de que ele não gostava de mim por causa do meu sotaque. E ele já tinha falado pra minha amiga do trabalho que ele não gostava do meu sotaque. Então, assim, o que eu achava meio que se confirmou porque ele comentou com essa minha amiga do trabalho. Ai, gente, um desabafo. Então, assim, eu espero que esteja dando pra entender. Aí veio pra gente ganha aumento na prefeitura, ganhava, não tô trabalhando mais pra prefeitura. A gente ganhava aumento na prefeitura a cada um ano, porque prefeitura depende de recursos, e todo mês de outubro, todo mundo da prefeitura ganha aumento de acordo com a inflação. Minha amiga que trabalhava comigo, ela fazia parte de fazer o orçamento, e ela tava, Lorena, a gente vai pedir, foi quando começou a aumentar tudo. E todos os locais estavam pagando, gente, todos os locais estavam pagando 15 dólares, 16 dólares, 18 dólares por hora. E eu ganhando minhas 10 dólares por hora. E sendo aquela funcionária que tá lá toda vez, todo dia, mesmo a menina faltando, eles pedindo pra eu substituir. Ai, Lorena, vem não era pra trabalhar às sextas. Ai, a fulana não vem, tu pode vir na sexta. Eu ia na sexta trabalhar, mudava meu horário, porque eu tinha que trabalhar 29 horas por semana. Então eu sendo aquela funcionária que sempre tá lá se dedicando e ganhando 10 dólares por hora. Aí eles tinham me prometido um aumento. Eu ia de 10 para 15, o que ia fazer uma diferença boa. E, além de eu ter o aumento, eles tinham me prometido que eu ia sair de part-time para full-time. Ou seja, eu ia passar a ganhar 40 horas por semana e sempre que eles precisassem de mim, eu ia poder trabalhar tempo extra. Então, assim, eu tava ok, beleza. Só que quando chegou outubro, isso eles falando por uns meses e tal, quando chegou outubro, gente, eu trabalhava lá no Corpo de Bombeiros, mas eu tinha que ter meus corres aqui trabalhando com internet, porque eu não conseguia pagar minhas contas com 700 dólares que eu ganhasse lá. Então, era um emprego que me ocupava de segunda a quinta, e quando eu chegava em casa eu tinha que trabalhar, porque os 700 dólares não pagam minhas contas. Não pagava e não, muito menos agora. De fato, não paga 700 dólares, não paga minhas contas. Então, assim, eu tava trabalhando num emprego que não pagava minhas contas. Não sei vocês, mas se você tem um emprego que não paga suas contas, é estressante, porque quando você tem que se virar de outra forma. Então, assim, eu já trabalho com internet há muito tempo e eu sempre trabalhei com duas coisas. Mas, assim, era um desfalque muito grande, porque de segunda a quinta eu tava ocupada do trabalho e mesmo assim eu tava produzindo conteúdo, tava gravando, tava traduzindo, sabe, eu tava com meus corres online. Então, assim, quando veio outubro, eu falei assim mesmo, eles não me deram aumento. Claro, meu chefe acho que não gostava de mim. Eu fui exatamente a única que não ganhou aumento. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim mesmo, olha, eu simplesmente vou sair. Eu fiz a minha carta de 2 semanas e entreguei pra ela. Aí um chefe, que eram diversos chefes e tinha um chefe geral. Um chefe de lá viu que eu ia sair, e ele sabia o quanto eu era dedicada e tudo. Ele falou, Lorena, tem essa posição e tal pra atender chamada de emergência, tu não quer? Gente, eu sabia que ia ser um desafio enorme, porque chamada de emergência em inglês, vocês têm noção do que é isso? Beleza, lá vai eu enfrentar esse desafio. Eu ia simplesmente sair. Eu tava, tipo, eu não pensei nem nada, não me esperei me programar. Eles tinham me prometido uma coisa e eles não cumpriram. Então, assim, eu não tava olhando outros empregos. Mas eu sabia que, assim, eu não ia conseguir mais ir pro trabalho sabendo que eles tinham me prometido uma coisa, não tinham me dado. E eu tava me dedicando, me esforçando pra ganhar, tipo, 10 dólares. Em qualquer lugar que você vá trabalhar aqui, eles estão te pagando 1000 vezes melhor do que 10 dólares. E assim, eu cansada já de ter que ir trabalhar e ter que chegar em casa e ter que trabalhar também, porque o emprego que eu tava indo não pagava minhas contas. Então, foi quando eu pedi pra sair.
Aí eu fui pra esse emprego que eu tava trabalhando, recebendo chamada de emergência. E eu ganhava melhor. Foi o emprego que eu, de todos os empregos, foi o emprego que eu ganhava melhor. Primeiramente, eles tinham me prometido 18 dólares por hora. Foi quando ele me deu a proposta lá. Mas quando eu assinei tudo, apareceu lá no sistema que eu tava ganhando 15 dólares por hora. Quando eu falei pra ele, eu não ia ganhar 18 dólares por hora. Ah, e é só quando você ia terminar o treinamento e blá, 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 blá. Durante o treinamento é 15 dólares por hora. E lá vai, Lorena, fazer o treinamento. Gente, muito difícil. Eu tive que estudar muito. Não era só de inglês, era estudar a cidade. E eu me dediquei, assim, que todo mundo reconheceu o quanto eu tava... Até meio que dá vontade de me emocionar, porque eu sei o quanto eu me dediquei. Gente, eu ficava no trabalho quando a gente não tava recebendo chamada de emergência. Eu ficava estudando o nome das ruas, porque são nomes extremamente estranhos e diferentes. Eu tinha que saber como se escreve, porque quando você digita o endereço no computador, não é igual no mapa. Você digita 1921, aí, por exemplo, Clark Avenue. Aí, ele não sugere o endereço para não causar erros. Então, você tem que saber realmente o endereço que você tá digitando. Então, assim, gente, quantas mil ruas, por mais que seja uma cidade pequena, quantas mil ruas novas eu não tinha que saber o nome. E eu estudei todas as ruas da cidade, todos os endereços. E não só ruas, às vezes a pessoa só sabe o nome do local que ela tá. Ah, eu tô nesse estabelecimento. Ou às vezes a pessoa não sabia onde ela tava, o que era pior. E às vezes ela não ligava pelo telefone 911, então não tinha como rastrear a pessoa. Então, tinha os endereços que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tinha pessoas que ligavam e não sabiam onde estava. Ela falava, eu tô perto de tal comércio. E eu não sou daqui, gente. Então, assim, para as minhas amigas que são daqui, era muito mais fácil. O comércio é ali e tal, perto. E eu ficava voando, porque eu não sou daqui. Então, ou então, eu tô aqui onde era o estabelecimento tal, há anos atrás. Gente, vocês não têm noção do quanto eu tive que me dedicar pra esse emprego. Claro que assim, foi uma experiência enorme, mas era uma experiência muito, 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 muito estressante, porque eu sabia que eu podia falhar em algum momento com alguma pessoa e eu podia arriscar a vida de alguém. Então, assim, foi chegando... Claro que apareceu aquele problema lá, foi o único problema que apareceu. E eu já falei diversas vezes abertamente. Quando eles me mudaram de treinadora, que mudou, umas pessoas foram promovidas, e eu mudei de treinadora. E sim, ela foi um porre comigo, nem todo mundo sabe treinar alguém, mas eu não saí por causa dela. Isso foi, tipo assim, só a gota d'água. Mas todo dia eu ia pro trabalho e com muito medo de um dia não conseguir, sabe, escrever o endereço a tempo e atrasar a chamada, sabe? Que a gente chama call. Então, assim, era um trabalho de extrema responsabilidade, que eu ficava com medo de arriscar a vida de alguém, porque eu não tinha entendido, não sabia escrever direito o endereço da pessoa. Então, assim, eu via responsabilidades enormes. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que atendem chamada de emergência, se a demora da chamada de você despachar tanto a polícia, quanto o corpo de bombeiros, quanto o médico, o departamento médico, se tiver algum atraso e a culpa desse atraso da resposta for de quem atendeu o telefone, a gente pode ser processado e os processos são caríssimos. Então, assim, era um emprego de responsabilidade, assim, altíssima, altíssima. E eu tava ganhando o quê? 15 dólares por hora. Eu botava assim botava na caneta. No final eu ganhava tipo uns 1.400 dólares por mês. Foi um emprego que eu ganhei melhor aqui. Porque tecnicamente eu ganhava 1.400 dólares trabalhando com censos, mas no census eu tinha que trabalhar 40 horas por semana. E às vezes eles deixavam eu trabalhar mais. Mas assim, eram raros os momentos, mas porque era uma posição temporária. E esse foi o emprego que eu ganhei mais, porque eu trabalhava 29 horas por semana, mas eu ganhava 15 dólares por hora. Só que com a responsabilidade de sofrer um processo, de alguém morrer por causa de ti. Então, assim, era um desgaste mental e emocional enorme. E eu tendo que fazer as coisas que eu faço extra por fora, porque 1.400 dólares não paga minhas contas. Era uma loucura que as pessoas, que elas assistem os vídeos de 20 minutos, elas não sabem. Eu sempre tento levar o máximo de energia positiva para vocês, motivar vocês, mas vocês não sabem que por trás da tela tem uma pessoa que tá lutando diariamente contra diversos
sabe? A gente é um ser humano, a gente passa por problemas também. E eu sempre tentando com um sorriso no rosto. Às vezes eu tinha problemas emocionais, assim, reais, oficiais. E eu tava com um sorriso no rosto, tipo, não era ser falsa, mas me ajudava também a ter um dia melhor, sabe? Então, assim, as pessoas, é muito fácil você chegar e você criar um canal de fofoca ridículo, com uma voz falsa ridícula, pra tentar denegrir a imagem da pessoa de diversas formas, seja com relacionamento, saia aí em canal de fofoca que meu namorado é vozinho, que meu namorado é Belinda, que meu namorado é isso, que meu namorado é aquilo, só pra ter visualização. E em todos os empregos eu tive problemas com o meu chefe, que eu fui demitida, e eu não fui demitida em nenhum dos empregos. Graças a Deus, eu não tenho problema com nenhum dos meus antigos chefes. Até o meu chefe do Corpo de Bombeiros, quando foi meu último dia lá, ele falou: Lorena, se você precisar de carta de recomendação, eu fico muito feliz em poder te dar uma, porque você foi uma funcionária exemplar. Por mais que ele não gostasse de mim, ele não podia deixar de reconhecer que eu era uma funcionária exemplar. Muita gente vê esses vídeos e me manda mensagem: Lorena, eu te acompanho há tanto tempo. É verdade, porque se for é tão chato, sabe? Aí, como não falar? Como não abrir a boca pra falar de coisas que estão falando de mim que não são verdade? Me diz. Como não falar? Como deixar passar? Se tem gente me mandando mensagem: Lorena, eu tô parando de acompanhar o teu canal porque eu fiquei muito triste com isso que eu vi. Gente, de tudo que eu abro a boca pra falar aqui, eu diminuo a gravidade. Se eu estiver falando de alguém, de alguma situação, eu diminuo, porque sempre é 3.000 vezes pior. Mas tudo que eu posso falar, tudo que eu falo aqui, eu posso provar. Eu queria que as pessoas que me acompanham há muitos anos, eu tento me dedicar ao máximo aqui no YouTube, tento aparecer no Instagram, as pessoas que me acompanham há um tempo, gente, nem cliquem nesses vídeos. Esses vídeos, eles foram criados para ter visualização. Ele não é um vídeo informativo. É um vídeo para difamar uma outra pessoa. Então, assim, não percam o tempo de vocês pra assistir mentira. Se vocês quiserem saber alguma coisa da minha vida, me perguntem. Ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Gente, eu sei que esse vídeo foi um desabafo. Não tava nem nos meus planos falar sobre tudo que eu falei aqui. Mas eu tenho um limite também, sabe? Eu tenho um limite. E as pessoas, elas... Eu não sei que esse canal de fofoca se encucou comigo lá. Tipo, o que que eu fiz? O que que eu fiz pra te querer acabar tanto com a minha imagem, assim? Sabe? Não, a pessoa ainda vai usar. Ai, meu canal foi notado por fulano de tal. Aí, lá vai as pessoas que me acompanham e quer ver e vê lá. Vê só mentira, gente. Aí vem os comentários das pessoas lá, um pior que o outro. Como se soubesse da vida da pessoa. Gente, vocês não sabem da vida de ninguém. Vocês não sabem nem da vida das pessoas que vocês convivem. A vida de cada um de nós é muito, muito complexa pra você saber em um vídeo de 20 minutos. Então, vamos ter um bom senso que se as pessoas estão fazendo algo, se eu sair de emprego, é porque eu sabia que era uma decisão melhor pra mim. Então, assim, eu sei o que eu tô fazendo na minha vida e tudo que eu falo pra vocês, gente, é verdade. Eu não tenho problema nenhum em falar. Gente, eu falei do pior dia da minha vida, dos piores dias da minha vida. E eu ainda falei pra vocês, gente, ainda foi pior. Não falei tudo porque meus pais assistem meus vídeos e meus pais se preocupam comigo. Então, assim, só acreditem no que eu falo, gente. Eu não vou abrir a câmera aqui pra falar mentira pra vocês. Eu não tenho tempo pra isso. É muito chato ler em comentários falando que eu tô com meu namorado por causa do Green Card, que eu já estou no próximo relacionamento pra ganhar o Green Card. Gente, eu tenho o Green Card, eu não preciso casar com ninguém aqui, com nenhum americano pra ganhar o Green Card. Eu já tenho o meu Green Card. Se eu casar com alguém de novo, é porque eu amo a pessoa. Quando saiu os vídeos da gravidez, ela já tá dando golpe da barriga pra ter o Green Card, pra se legalizar. Gente, eu sou legal. Eu sempre fui legal nos Estados Unidos. Sempre, sempre, sempre. E eu tenho o Green Card, eu não preciso de nada, de ninguém. Se eu engravidar é porque eu tenho 28 anos e eu me sinto na idade preparada pra engravidar. Se eu casar com alguém é porque eu amo a pessoa. Assim como o meu primeiro casamento, eu amava o meu ex-marido, eu
só caso de novo se eu amar a pessoa. E óbvio que eu casando agora, eu vou estar muito mais madura do que quando eu comecei a me relacionar com meu ex. Muita gente fala, ah, ela se casou por causa do green card. Até hoje a pessoa fala, né, que a pessoa se casou pelo green card. Gente, eu conheci meu ex quando eu tinha 21 anos, eu era muito novinha. A gente se relacionou no total por 5 anos. Eu não casei com ele do dia pra noite. O relacionamento teve um tempo bom. Quando a gente é imatura, a gente não vê muita coisa que a gente vê quando a gente vai ficando mais madura. Então, só parem, gente. Só parem de falar e deduzir e achar coisas que vocês não sabem. Não estou com meu namorado pra dar golpe da barriga. Eu amo meu namorado, a gente já tá junto há bastante tempo e eu sou muito feliz com o relacionamento que a gente tem. Não preciso dele por causa do green card, já tenho meu green card, graças a Deus. Então, assim, as coisas que eu faço na minha vida é realmente porque eu quero fazer. Se eu engravidar, se eu aparecer grávida, é porque eu quero ser mãe. Se eu casar com alguém, é porque eu amo a pessoa. Se eu sair de um emprego, é porque o emprego não tava me fazendo feliz. E assim, simples. Gente, é isso. Eu desabafei, o vídeo tá enorme, mas eu precisava fazer esse desabafo. Foi difícil ler alguns comentários. Eu não gosto de ler comentários, mas foi uma inscrita de muitos anos que me mandou uma mensagem e me mandou uns prints e falou assim mesmo, Lorena, eu tô chorando aqui porque eu vejo isso, eu não consigo aceitar que isso seja verdade, sabe? Eu acompanho teus vídeos há muito tempo pra achar que isso seja verdade. Eu queria ouvir de ti, é mentira? E a gente conversou. Então, assim, foi por isso que eu resolvi fazer esse desabafo aqui pra vocês. Mas é triste ver pessoas que me acompanham se questionando um pouquinho, sabe? Porque, querendo ou não, você fica assim, será que é verdade? Será que é? Será que ela tá fazendo isso por causa disso? Será? Então, assim, eu gosto de tentar ser o mais clara do mundo pra vocês. E é isso, gente. Era o desabafo de hoje. Desculpa pelo desabafo, mas eu precisava fazer esse desabafo. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Amanhã a gente volta à programação normal, tá bom? Um beijo, tchau!